Olá, querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo preencham nossos corações, trazendo serenidade e compreensão. Este é um momento especial de reflexão, aprendizado e prece, no qual nos conectamos com Deus e com a espiritualidade superior para fortalecer nossa caminhada na Terra. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim você recebe notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Antes de iniciarmos, sugiro que você coloque um copo de água ao seu lado. Ao final do nosso encontro, essa água estará fluidificada com energias elevadas, tornando-se um bálsamo para o corpo e a alma. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste instante de recolhimento e oração. Pedimos que Sua luz envolva todos aqueles que enfrentam enfermidades, que estão internados, buscando a recuperação do corpo e do espírito. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que se encontram privados de liberdade, para que possam encontrar arrependimento sincero e esperança na reabilitação através do amor de Cristo. Abençoa, Pai, os que passam por dores e dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, que possam encontrar consolo, força e alívio em Tua presença. Rogamos igualmente pelos irmãos que desencarnaram e ainda não compreenderam sua nova realidade no plano espiritual. Que sejam amparados pelos mensageiros de luz e guiados com amor ao entendimento e à paz. Senhor, pedimos também por nossos familiares, os que estão ao nosso lado e os que já partiram. Que Tua luz nos envolva e nos fortaleça sempre. Agora, com humildade e fé, recitemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Bem-aventurados os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, apresentaram algumas crianças a Jesus, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que apresentavam as crianças vendo isso. Jesus zangou-se e lhes disse: Deixem que venham a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Em verdade, digo a vocês que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E depois de abraçar as crianças, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Essa comparação poderia parecer menos justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que, renascendo para a vida corporal, traz as imperfeições de que não tenha se livrado em suas existências anteriores. Só um espírito que tivesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. No entanto, do ponto de vista da vida presente, a comparação é exata porque a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí Jesus não dizer, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelhem a elas. Se o espírito da criança já viveu, por que não se mostra tal qual é desde o nascimento? Tudo é sábio nas obras de Deus.
A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar os cuidados. Ela não poderia ter o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter amadurecido e as ideias de um adulto, e ainda menos se viesse a conhecer o seu passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão por que, ao se aproximar dela a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas capacidades permanecem em estado adormecido. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que possa entravá-la. No entanto, o passado reage sobre ele. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que podemos dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam latentes, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que compete aos pais em educá-lo. Então, o Espírito traz temporariamente a túnica da inocência, e assim, Jesus está com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Vocês aprenderam o que foi dito aos antigos: não cometam adultério. Mas eu digo a vocês que aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a usou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem: pois se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio provoca naturalmente a seguinte questão: sofremos as consequências de um pensamento mau, embora ele não produza nenhum efeito? É preciso que se faça aqui uma importante diferença. À medida que avança na vida espiritual, a alma que percorreu pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de se purificar, mesmo esse mau pensamento se torna para ele uma ocasião de se adiantar, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá, caso se apresente oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que tenha resistido, irá se sentir mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções,
procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o pratica de fato, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ocasião. É então tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se alegra, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que vocês violam o mandamento de Deus para seguir a tradição de vocês? Pois Deus estabeleceu este mandamento: honrem ao pai e à mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras vergonhosas. E, no entanto, vocês dizem que aquele que tenha dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus é proveitosa a vocês, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem auxiliem ao seu pai ou à sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela tradição de vocês. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vocês, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutem e compreendam bem isto. Não é o que entra na boca que mancha o homem, mas sim é o que sai da boca do homem que o mancha. O que sai da boca vem do coração, e é o que torna o homem impuro, pois do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. O comer sem lavar as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabe que, ouvindo o que acaba de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixem-nos, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vocês, fariseus, têm grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos seus corações está cheio de rapinas e de maldades. Como são insensatos! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior. Lucas capítulo 11, versículos 37 a 40. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se agarrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham formulado, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que purificar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí porque o profeta ter dito: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificamos o mesmo com a doutrina moral do Cristo.
que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que, a exemplo dos antigos judeus, muitos cristãos consideram a salvação ser mais garantida por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder se apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou está falsificada em seu princípio. Tal o resultado que dão aquelas em que a forma sobreleva ao fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impedem a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, mas não homens de bem. Não basta que se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tenham muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro a vocês que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, pois o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a sua mão ou o seu pé é objeto de escândalo para vocês, cortem e lancem-nos longe de vocês. Melhor será que entrem na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terem dois e serem lançados no fogo eterno. Se o seu olho vos é objeto de escândalo, arranquem e lancem-no longe de vocês. Melhor será que entrem na vida tendo um só olho, do que terem dois e serem jogados no fogo do inferno. Mateus capítulo 18, versículos 6 a 11, capítulo 5, versículos 29 e 30. No sentido comum, escândalo se diz de toda a ação que vá de encontro à moral ou à decência de modo grave. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de certo ruído. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho e lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas crueldades fiquem ignoradas, é o suficiente para que conserve sua consciência tranquila. No dizer de Jesus, são sepulcros branqueados por fora, mas por dentro, cheios de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tantas vezes empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos o seu significado não é compreendido. Já não é somente o que afeta a consciência dos outros, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Neste caso, o escândalo é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que tenha escândalo no mundo, disse Jesus, porque como os homens na terra são imperfeitos, eles se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só dão maus frutos. Devemos então entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticar a maldade. É necessário que o escândalo venha porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Logo, a reação desses vícios serve ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros.
É assim que do mal Deus tira o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou desprezíveis. Sendo assim, dirão que o mal é necessário e durará sempre, pois, se desaparecesse, Deus se veria sem um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Entretanto, deixando de haver culpados, também se tornariam desnecessários quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, de onde o mal já foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Mas ao mesmo tempo em que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos. Rebeldes, teimosos no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que, o mal sendo sempre o mal, aquele que, apesar de servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez seu pai sofrer. Ele passa pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de desculpa ao filho, que por sua vez terá de ser castigado em seus próprios filhos, ou de outra maneira. Se sua mão é causa de escândalo, cortem-na. Figura enérgica esta, que seria absurda se fosse tomada ao pé da letra e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter uma das mãos cortada antes que essa mão servir de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo oferece para decifrá-las. Instruções dos Espíritos, disse o Cristo, deixem que as criancinhas venham a mim. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens fossem até ele com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração de Jesus, o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que, a seu turno, atrairá para ele, não exatamente as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação vigorosa. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, uma vez explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinaremos a vocês o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte ligação que existe entre o que foi e o que é. Em verdade, digo a todos, a manifestação espírita cresce no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no alto dos montes.
Deixem que as criancinhas venham a mim, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixem que venham a mim todos os que, por serem tímidos e fracos, necessitam de amparo e consolação. Deixem que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixem que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuírem esse fogo divino, o que é que poderão temer? Dirão a todos os instantes da vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te agrada experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, pois é para meu bem. Eu bem sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito seja ainda. Mas faça que o amor divino não lhe fique inativo na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se vocês têm amor, possuem tudo o que há de desejável na terra. Possuem-se faça e não a minha. Se te agrada experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, pois é para meu bem. Eu bem sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito seja ainda. Mas faça que o amor divino não lhe fique inativo na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se vocês têm amor, possuem tudo o que há de desejável na terra. Possuem preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que lhes odeiem e persigam poderão arrebatar. Se têm amor, terão colocado o seu tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacá-lo, e verão se apagar da sua alma tudo o que seja capaz de profanar a sua pureza. Sentirão diminuir dia a dia o peso da matéria. E, igual pássaro que volita nos ares e já não se lembra da terra, subirão continuamente, subirão sempre, até que sua alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Meus bons amigos, para que me chamarão? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho obtido e que foram anotadas por vocês não atribuam senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas suas aflições, voltem sempre o olhar para o céu e digam do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faça que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criou. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, lhe serão dadas a força e a coragem, e quem sabe, também a cura que apenas pediram timidamente, em recompensa da sua abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, direi a vocês que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrem-se de que o Cristo disse ser conveniente que arrancassem o olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da sua condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão terem visto a luz. Oh sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vocês que têm a visão límpida. Quando Deus me permite abrir as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo:
alma querida, por que não conhece todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Então, não pediria que te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado penetrar na tua cegueira. Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais contente do que todos que aqui estão. Ele sente a felicidade, toca-a, vê as almas e pode se atirar com elas até as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra conseguem enxergar. De olhos abertos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, ao contrário, estão prontos sempre a fazê-la subir para Deus. Creiam, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista, com frequência, é o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos se abrirão, e como te sentirás jubilosa. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a fortuna e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas por sua vez, ora e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebam todos que aqui se acham reunidos a minha bênção. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, devemos buscar sua causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte não é mais do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições injustas, pois Ele quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade Ele lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Portanto, se alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta foi causa de sua queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém tenha perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, ele passa pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, tenha escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Meus irmãos e irmãs, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. E agora vamos fazer uma reflexão a respeito deste capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao meditarmos sobre as palavras do Mestre Jesus no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus, somos convidados a mergulhar no mais íntimo do nosso ser, a fim de compreender o que é, de fato, a pureza de coração. O Evangelho nos mostra que essa pureza não é uma condição exterior, não se revela nas vestes, nos gestos ou nas aparências. Ela é silenciosa, discreta, mas profundamente luminosa. É a pureza dos que amam sem interesse, dos que perdoam com sinceridade, dos que não abrigam o mal no pensamento, mesmo quando provocados. Jesus, em sua sabedoria, comparou essa pureza à das crianças. Mas por quê? Porque na criança, ainda envolta na névoa do esquecimento necessário à reencarnação, vemos a candura, a simplicidade, a confiança. A criança nos recorda o quanto nos afastamos da nossa essência divina, à medida que nos deixamos contaminar pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. Ter o coração puro, meus irmãos, não é ser perfeito, mas é desejar verdadeiramente caminhar rumo à perfeição. É estar disposto a transformar cada pensamento infeliz em oportunidade de crescimento, cada julgamento em compaixão, cada mágoa em perdão. O coração puro é aquele que mesmo diante da injustiça não se endurece, que mesmo sofrendo não se revolta. E quando tropeça, reconhece com humildade, aprende e se levanta com coragem,
com os olhos voltados para o alto. Jesus também nos advertiu que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai do coração. Isso nos ensina que a impureza está nas palavras que ferem, nas intenções ocultas, nos pensamentos que alimentamos em segredo. A vigilância, portanto, não deve se limitar aos atos exteriores, mas deve começar no templo íntimo de nossa alma. A pureza é, então, uma conquista espiritual. Não nos é dada, é cultivada. É como a flor que desabrocha lentamente no jardim da alma, regada pelo esforço constante de amar, de servir, de renunciar ao eu egoísta para fazer brilhar a centelha divina que habita em nós. Se desejamos, um dia, ver a Deus, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da consciência plena e da paz interior, que comecemos hoje a limpar nosso coração de toda mágoa, orgulho e ressentimento. Que abracemos a fé, não apenas como crença, mas como prática viva do amor. Vamos encerrar este Evangelho do Lar com a seguinte oração: Senhor Jesus, Divino Mestre de luz e de amor, hoje nos colocamos diante de Ti em humildade e esperança, desejosos de sermos melhores do que fomos ontem. Ensina-nos a arte de purificar nossos corações, para que neles não habite o orgulho, nem a mágoa, nem o desejo de vingança. Auxilia-nos, Senhor, a sermos mais como as crianças, simples, confiantes, espontâneos no amor, que saibamos calar quando a palavra fere, consolar quando o mundo machuca e estender a mão quando tantos se perdem na escuridão. Transforma nossos pensamentos, purifica nossas intenções e fortalece-nos na caminhada rumo à luz. Que em cada ato, em cada gesto e em cada palavra possamos refletir um pouco do Teu amor. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Assim seja.